Mais uma vez, bom dia, 18 de abril de 2020. Hoje eu quero compartilhar com você a história de dois personagens. Jonas, que eu já falei pelo menos umas 2 vezes aqui no Facebook, durante esses anos, e Estevão. E a princípio, eu quero ler Jonas, finalzinho do livro de Jonas. Jonas capítulo 4, a partir do verso 9. Deus disse a Jonas: que direito você tem de ficar bravo por causa dessa planta? Jonas respondeu: tenho direito sim, e estou tão indignado que prefiro morrer a viver. Então o Eterno disse: você sente tanto por uma simples planta ter morrido? Mesmo que você não tenha feito absolutamente nada por ela? Você nem ao menos plantou ou regou para ela crescer. Ela surgiu da noite para o dia. Por que então não deveria eu sentir pena de Nínive, essa grande cidade com mais de 120 mil pessoas que não conseguem nem diferenciar o certo do errado, a mão direita da mão esquerda? Isso para não falar de todos aqueles animais. Agora eu quero ir lá para Atos. Vamos para Atos, capítulo 7. Capítulo 6. Diz assim, Atos 6, 8. Estevão, cheio do poder e da graça de Deus, realizava obras maravilhosas entre o povo, sinais inconfundíveis de que Deus estava entre eles. Mas alguns homens das sinagogas, cujos membros eram escravos libertos, sirineus, alexandrinos e gente da Cilícia e da Ásia, passaram a atacá-lo a fim de impedir seu trabalho. Entretanto, eles não eram páreo para a sabedoria e a força com que Estevão falava. Por isso, subornaram homens para que dissesse a seguinte mentira: nós o ouvimos amaldiçoar Moisés e Deus. A denúncia incitou os ânimos do povo, de seus líderes e dos mestres religiosos. Eles agarraram Estevão e o levaram perante o concílio. Agora eu quero ir para o capítulo 7. Capítulo 7, versículo 54, diz assim: mal Estevão acabou de falar, o povo deu vazão à fúria, com vaias e assobios e ofensas. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, nem prestou atenção, tinha olhos apenas para Deus, porque o estava vendo em toda a sua glória, com Jesus ao seu lado. Ele exclamou: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem ao lado de Deus. Gritando e vaiando, a multidão arremeteu contra Estevão, como um estouro de boiada. Arrastaram-no para fora da cidade e o apedrejaram. Os líderes pediram a um jovem chamado Saulo que tomasse conta das roupas dele. Enquanto as pedras caíam como chuva, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Em seguida, ajoelhou-se e orou alto bastante para que todos ouvissem. Em seguida, ajoelhou-se e orou alto bastante para que todos ouvissem: Senhor Jesus, não os culpe por causa deste pecado. Foram suas últimas palavras e depois ele morreu. E Saulo estava ali comemorando com os assassinos. Gente, esse texto é forte demais, não é? Então eu quero dizer aqui, eu quero conversar hoje sobre esses dois personagens. Jonas, um profeta de Deus. E eu já disse em muitos lugares isso, e eu quero novamente falar. Jonas, ele era uma pessoa que muitos de nós gostaríamos de ter a característica que ele tinha. Ele tinha a palavra certa para dizer e o público certo para que ele deveria pregar. Deus vira para ele e
e Deus fala para ele, você vai pregar em Nínive. E Jonas não queria de jeito nenhum. E Jonatas nem questionou a Deus, nem questionou a ordem de Deus, nem tentou se justificar. Ele simplesmente desistiu, ele simplesmente tomou outra direção. Só, gente, eu quero dizer uma coisa aqui. Quando Deus quer fazer uma obra, quando Deus tem um propósito, ele vai se concretizar. E muitos de nós vivemos a vida cheia de frustrações que geram amargura, que geram ódio, que geram ira, que geram doenças, neuroses e que geram finalmente depressão. Por quê? Porque nós fazemos muitos planos, nós fazemos muito projeto, nós idealizamos, nós sonhamos, gastamos muita energia, né? E colocamos muita expectativa e se frustra. Mas aqui a gente vê claramente que Deus tinha um propósito e o propósito de Deus não se frustrou. E Deus usou de vários recursos. Na verdade, o que Deus queria era que Jonas fosse pregar para aquele povo. Deus não queria que Jonas sentasse no bar com eles, que Jonas fizesse amizade com eles, que Jonas sociabilizasse com eles. Deus queria que Jonas pregasse a palavra para eles. Um povo que prejudicou ele demais. Então nós vamos trazer para nós hoje. Quantas vezes o desafio de nós como cristãos é de fazer o bem, é de pregar a palavra. E às vezes pregar a palavra é até com seu silêncio, com a sua prática, com a sua postura. Você não fala nada, mas através da sua atitude as pessoas estão lendo. Elas vão conhecer Jesus através do seu testemunho. E Jonas, ele não quis. Mas ele podia, porque ele tinha motivos? Tinha. E nós hoje podemos falar, não, Deus, eu não vou pregar para aquele povo, não. Aquele povo, eles me esnobam. Aquele povo, eles me humilham. Aquele povo me despreza. Aquele povo corre comigo de lá. Aquele povo é um povo burguês. Aquele povo é um povo orgulhoso, espiritual, acha que só a teologia deles, acha que só a instituição deles, acha só que o jeito deles que é o certo. Deus, eu não vou pregar lá não, porque lá eles criticam os outros cristãos, lá eles zombam de outros cristãos que pensam diferente, que agem diferente. Então a gente podia pensar assim, Deus não vou, Deus não quero. Mas é ali que Deus quer que você faça a diferença. E eu quero te dizer que muitas vezes na nossa vida, o que Deus quer para nós não é o que a gente quer. Sabe por quê? O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 2:20 que ele estava escondido. Onde que ele estava? Então, se te perguntar onde você está, Francislene? Gente, eu estou na cruz. Eu estou na cruz com Cristo. Eu quero ler até esse texto de Gálatas 2:20, que diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer, né? Então, Jesus ele precisou morrer, porque a lei, porque cumprir mandamento, porque conhecer mandamento não era suficiente. Então Jesus precisou vir, porque esse outro jeito não funcionava, né? Para nos remir, para nos transformar. Então, Jonas contendou com Deus. Jonas, ele não queria, mas ele prega. E depois que ele prega, ele acha ruim o povo ter se arrependido. Sabe por quê? Porque Deus perdoa pecado. E Deus perdoa pecado de quem se arrepende e muda. Tem uma mudança de comportamento e uma mudança de coração. E aquele povo fez isso.
Aquele povo, eles arrependeram e eles mudaram. E aquilo lá alcançou o coração de Deus, aquilo lá agradou a Deus. O arrependimento, ele agrada a Deus. E Deus, ele não tem dificuldade de mudar, voltar atrás, em destruir, em não destruir, porque a pessoa se arrependeu. E eu creio, e Deus ficou muito feliz com aquilo. Só que Jonas ficou triste. Por quê? Porque Jonas queria que Deus usasse a justiça dele. E nós, muitas vezes, os nossos relacionamentos, a nossa vida, a gente quer justiça. A gente quer justiça. A gente quer que as pessoas que fizeram mal para nós, elas paguem, né? Elas sejam punidas. E Deus conversa aqui com Jonas e fala para ele, Jonas, Deus ensina para ele através da plantinha, que Jonas apaixonou na plantinha, e Deus fala, Jonas, eu não teria, misericórdia dessas pessoas, e Deus pôs o número de pessoas. E ainda Deus falou assim, e dos animais? Gente, quer dizer que Deus ama os animais também. Sabe por quê? Porque foi ele que criou, foi ele que idealizou. Sabe que foi ele que criou toda essa fauna tão diversificada. E Deus fala isso para Jonas. E Deus fala para Jonas assim, Jonas, eu não teria misericórdia dessas pessoas, crianças, homens, mulheres, que eles não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, entre o certo e o errado. Então, gente, eu gostei demais desse texto, sabe por quê? Porque Deus vê todos os lados. Deus sabia a realidade na totalidade dos ninivitas. E mesmo que eles fossem cruéis, que eles fossem maus, que eles fossem vingativos, matadores, que eles judiavam demais das pessoas, Deus sabia por quê. E sabe como que Deus os define para o profeta? Pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Quer dizer que muitos com quem nós convivemos, muitas pessoas que precisam de Cristo, gente, elas estão cegas. Elas estão presas. Elas não dão conta de ser diferente. A cultura que elas foram inseridas, o que elas foram desprovidas de afetividade, de um lar estruturado, e foram submetidas a violência, machucaduras, a preconceito, a tanto tipo de violência, e elas se tornaram o que elas são. E Deus fala para Jonas, Jonas, eu não teria misericórdia desse povo? Desse tanto de gente que não sabe diferenciar o certo e o errado, desse povo que não sabe o que é certo e errado, desse povo que não consegue discernir, desse povo que está tampado, desse povo que está cego. Então, gente, trazendo para os nossos dias de hoje, nós precisamos assimilar isso. Que muitas vezes nós convivemos com pessoas, seja um marido, seja um filho, seja um parente, seja um colega de trabalho, seja alguém que está sendo mal, que está fazendo maldade, porque não foi liberto, porque está cego, porque está anestesiado. E Deus chama o profeta a essa realidade. O que ele quis dizer? Filho, profeta, meu profeta, você tem a palavra certa, mas você precisa amar. Amar quem? Amar quem não te compreende. Amar quem não gosta de você. Amar quem te persegue. Amar quem te denigre. Amar quem você acha que não é nada. Amar quem você acha que precisa que Deus venha, pese a mão e faça justiça. Então eu quero deixar para você hoje, mais uma vez, essa conversa sobre Jonas. Escolha a misericórdia para você. Escolha o amor e a compaixão para você. Mas escolha também para aqueles que têm te ferido e te machucado. Segundo lugar, eu vou para lá, Estevão. Naquele contexto da igreja primitiva, eles acudiam às pessoas, eles viviam uma vida comum. E lá diz que começou a haver conflitos, né, entre as viúvas gregas e as outras viúvas. E eles perceberam que eles não dariam conta de fazer tudo sozinhos, os discípulos. Eles se reúnem e falam, olha, nós precisamos instituir homens cheios do Espírito Santo, homens de fé, homens que tenham boa reputação, homens que sejam de bom senso, para que possa cuidar das viúvas, porque nós, discípulos, nós fomos, a nossa função é estudar a palavra, é ensinar a palavra, é orar.
Então, nós estamos aqui para orar pelo povo, nós estamos aqui para estudar a palavra e ensinar a palavra, destrinchar a palavra para as ovelhas. Então, nós vamos escolher esses homens, mas não são qualquer homens, lá como fala em Atos, e dentre eles estava Estevão. E Estevão, por mais que ele fosse um diácono, eu acho interessante é que eles são chamados e os discípulos oram por eles, né? Então a capacitação não só humana, mas principalmente do Espírito Santo. E a partir do momento que oraram por eles, as mãos foram impostas, eles estavam ali capacitados para aquela obra. E Estevão, ele começa a se destacar. Por quê? Porque através das coisas que ele fazia, a glória de Deus era vista. O reino de Deus era manifesto. E aquilo lá começou a incomodar religiosos, pessoas que frequentavam sinagogas, né? E aí lá em Atos fala especificamente essas pessoas. E sabe o que acontece? Eles começam a inventar mentira sobre Estevão, inverdades, fake news, né? Como hoje está na moda. E eles começam a inventar coisas para difamar, para denegrir o servo de Deus, o homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E eu acho lindo que as credenciais de Estevão não era profeta, era diácono, mas Estevão era um homem de fé e cheio do Espírito Santo. E isso que fez toda a diferença na vida dele. E aí, sabe o que acontece? Eles levam Estevão até o concílio, até diante de pessoas que ele ia ter que arguir, ele ia ter que se explicar. E Estevão começa a destrinchar a palavra de Deus, falando desde Abraão, falando da palavra, falando dos heróis da fé. E ele vai falando sobre a descendência de Abraão, ele fala sobre Jacó, ele fala sobre José, e ele vai falando. E no final, já no final do capítulo 7, ele fala para as pessoas o seguinte, que aquele povo era um povo teimoso, era um povo de coração insensível e um povo de ouvido fechado. E aí diz uma coisa que eu acho interessante, vocês deliberadamente ignoram o Espírito Santo, como fizeram os seus antepassados. Então ele fala assim que os profetas antigamente, eles receberam o mesmo tratamento, era rejeitado. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus, ela vem até nós, ela nos confronta. Às vezes dói, machuca, só que a palavra de Deus, ela vem quebrando ali, pedra. Ela vem destruindo sofisma, ela vem destruindo mentira, ela vem destruindo a nossa justiça própria. Ela quer quebrar o nosso ego, né? A palavra de Deus, ela nos confronta. E muita gente não aceita. Então, os servos de Deus, os profetas, eles foram perseguidos. E quem quer servir a Cristo piedosamente, fazendo a vontade do Pai, vai ser perseguido, vai ser incompreendido. Não adianta. Jesus falou isso, né? E a palavra de Jesus não mente. Então, o que aconteceu com Estevão? Estevão, quando ele termina de fazer esse discurso, a Bíblia diz que o povo virou contra ele. O povo começou a vaiar, o povo começou a zombar, o povo começou a escarnecer, o povo começou a fazer chacota. E o povo pega Estevão e leva ele para fora da cidade. E lá eles começam a apedrejar Estevão. Gente, eu acho lindo, isso tem mexido muito comigo. Sabe, essa palavra, essa história desse homem de Deus, desse homem cheio do Espírito Santo. Estevão, ele mesmo diante daquela, sendo apedrejado por amar Cristo, por falar a verdade, por pregar a palavra de Jesus, um homem que era cheio do Espírito Santo, um homem de fé, ele estava sofrendo por causa disso. E a Bíblia diz que ele olha para o céu e que ele vê Deus, e ele vê o Filho do Homem é Jesus. Então, na nossa vida, para a gente passar por situações difíceis de perseguição, de dor, de iminente morte, de perigo, para a gente não sucumbir, nós precisamos olhar para Cristo. E Estevão, ele olha para Cristo. A Bíblia fala que ele disse assim, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus, Pai.
E a Bíblia diz que Estevão, ele ajoelha. E mesmo ele levando várias pedradas, gente, não era uma não, era várias. Às vezes, brincando quando criança, a gente leva uma pedrada, uma tijolada, né, um pedacinho de brita. Mas Estevão estava sendo apedrejado. E sabe por que doía aquelas pedras? Porque aquelas pedras, elas eram pedras que eram atiradas com ódio, com ira. Pedras que eram jogadas para detonar, para destruir, para matar, para calar aquele homem, aquele servo de Deus. Sabe por quê? Porque a glória de Deus, ela era vista através da vida de Estevão. Tanto que no capítulo 7 diz assim: os membros do concílio olharam para Estevão e não conseguiram mais tirar os olhos dele, porque seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então a glória de Deus estava na vida de Estevão. E Estevão ora. Ele termina, sabe como que ele vinga? Orando. A Bíblia fala que mesmo como as pedras caíam como chuva, Estevão orava. E sabe o que eu acho lindo? Que Deus, o Espírito Santo, deu potência para Estevão orar alto. Porque aí fala que ele ajoelhou e ele orou alto. O bastante para todos ouvirem. Senhor, não os culpe por causa deste pecado. Foram as últimas palavras e depois ele morreu. Gente, Deus pelejou com Jonas, profeta dele, para que ele entendesse o amor de Deus. Para que ele entendesse que não basta pregar, tem que amar. Mas amar não é quem aplaude, quem elogia, não. Amar quem persegue. Só que aí vem, no Novo Testamento, um homem que nem era profeta, coitado. Um homem que era um simples diácono, mas um homem que era diferenciado, porque ele tinha fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E como Estevão era um homem que agradava a Deus? Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo é que fez toda a diferença. Estevão não era vingativo. Quando eu falei que ele vingou orando, eu quis dizer o seguinte, que ele retribuiu toda aquela hostilidade, todas aquelas pedradas, toda aquela zombaria, aquele escárnio, aquela maldade, aquela inventação de mentira, porque aquilo lá doeu. E se a gente não consegue entender isso, nós precisamos colocar no lugar. Se você já passou por um momento que você foi caluniado por mentira, você entende um pouquinho o que Estevão passou. Ele passou mais. Se você já, quando criança, você estava brincando, levou uma pedrada, uma tijolada, você entende um pouquinho o que Estevão passou. Porque Estevão passou foi uma chuva de pedras. Só que eu quero te chamar. E eu quero me chamar. E Deus nos chama hoje